Jesus é para você. E no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 16, a partir do verso 1, Deus toma uma decisão que poderia parecer boa para a maioria de nós, mas vamos dar uma olhadinha no desfecho. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei à casa de Jessé, o belemita, porque dentre os teus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu, ouvindo Saul vai me matar? Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz: vim sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé os seus filhos ao sacrifício, te farei saber o que há de fazer, ungir-me-ás a quem eu te disser. Então fez Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram e disseram: é de paz a tua vinda? E ele disse: é de paz, né? E convidou, e os santificou, e convidou Jessé os seus filhos ao sacrifício. E sucedeu que, entrando Eliabe o viu, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse para Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Mais à frente o texto vai dizer que Samuel pega o chifre de azeite e unge Davi na presença dos seus irmãos, e o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Samuel então se levantou e foi para Ramá. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, continua falando conosco, pelo poder do nome de Jesus. Fala conosco, não o que queremos ouvir, mas sim o que precisamos ouvir. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Eu quero falar com vocês sobre algumas fases da vida de Davi e como Deus se relaciona de uma forma muito particular com cada um de nós. É muito interessante como as falhas de Davi e os seus erros são muito maiores do que o de Moisés. Mas a dureza que Deus coloca sobre Moisés é muito mais forte do que a que ele coloca sobre Davi. Quando nós vemos Moisés simplesmente porque tocou numa rocha e não deveria tocar e sim falar, Deus chama e diz: Moisés, só por causa desse feito você não vai entrar na terra que eu prometi aos filhos de Israel. E quando Davi conspira contra Urias, o mata, adultera com Batseba, e Deus diz: está perdoado. O menino vai morrer, vai ter consequências, mas está perdoado. Eu descubro que a medida está sendo usada pelo nível de intimidade que Deus deu a cada um deles. Eu não sei se você já desejou ser íntimo de Deus. Eu não sei se você já desejou que Deus se manifestasse na sua vida. Eu não sei se você já desejou de ser chamado servo de Deus. E talvez até já tenha desejado, e talvez hoje eu vá diminuir um pouco isso sobre você, para que você entenda o nível de responsabilidade que isso vai acarretar sobre a sua vida. Quando nós olhamos, e parece até injusto, um cara como Moisés viver tudo que viveu, enfrentar tudo que enfrentou, e no final da sua caminhada eu dizer para ele: só porque você tocou numa rocha, você não apanhou dinheiro, você não se envolveu com mulheres, você não fez nada, Moisés, mas era só para falar com a rocha, você não poderia ter tocado nessa rocha. Eu descubro que a medida é muito dura, porque a intimidade é altíssima. Deus nunca deu a ninguém a intimidade que deu a Moisés, e é pautado nessa intimidade que vem a cobrança. É pautado nessa intimidade que vem as perseguições, que a vitrine é exposta, que Deus coloca você e a mim. E aquilo que parece ser vantajoso, pode não ser tão vantajoso assim quanto você pensa, quando você tem que lidar com as responsabilidades de carregar o nome de Deus sobre você. Hoje eu acho que isso é notório a todos, que o Evangelho é impecável, ninguém rejeita o Evangelho.
há uma rejeição muito grande para aquele que transmite. Hoje a grande dificuldade de se pregar o evangelho é a qualidade muitas vezes ruim e precária daqueles que fazem uso da mensagem, mas não têm uma vida ao lado de Deus. Deus resolveu aparelhar a vida de Davi à sua vontade. Ele vai às montanhas de Ramá, como lemos, e disse ao profeta Samuel: vá visitar Jessé. Visite Jessé, que na verdade a visita não era para Jessé, a visita era para Davi. Davi vai receber 4 visitas importantíssimas ao longo da sua vida, e a primeira é a do profeta. Samuel chega à sua casa, ele é o único que não está presente. Todos os integrantes daquela família estão, mas não há comida, ou as pessoas não comem enquanto ele não chega. Uma decisão não é tomada e a missão não é cumprida enquanto Davi não chega. Ele está trabalhando, apacentando, e Samuel diz: acabaram os meninos? Jessé diz: tem meu mais novo. Ele disse: então deve ser por causa dele que eu vim, porque eu não estou conseguindo entender o que está acontecendo aqui. Manda chamar o menino, e ninguém come nada antes do menino chegar. Foram ao campo, chamaram Davi e disseram: o profeta está na sua casa aguardando você. Me parece que a visita é para você, não é para Eliabe, Abinadab, não é para seu pai. Tem alguma coisa acontecendo de estranha, todo mundo está estranhando. Tem a necessidade de aguardar o mais novo chegar para que as coisas aconteçam. Quando Davi chega, Deus diz a Samuel: é esse o menino, ele é pequeno, não tem problema, ele é o mais novo, não tem problema. Unge o garoto e deixa ele comigo. Samuel sabia, e ele mesmo disse isso a Deus: como eu vou à casa de Jessé para ungir um novo rei, ouvindo Saul vai me matar. A visita de Samuel à casa de Jessé foi para levar uma missão, uma orientação e um esclarecimento a Davi: você vai ser rei em Israel. Essa é a visita do profeta. Ele entra e é uma notícia boa, aparentemente é boa. Diz que Deus está com ele, que vai fazer deste menino novo alguém grande. O grande problema é que quando pessoas crescem, crescem também seus inimigos. Quando pessoas crescem, crescem também suas perseguições. Se você deseja ser grande, tenha maturidade para entender o que você está pedindo, porque o lugar dos grandes é um lugar de poucos amigos. O lugar de notoriedade é um lugar extremamente cobiçado. Quando nós olhamos, o que estamos vendo é Deus tomando esse menino e dizendo: eu vou colocar o meu nome do lado do seu, eu vou validar você. Por onde você passar, o que você fizer, eu vou estar contigo. E por eu estar contigo, você vai ser reconhecido. E assim acontece. Samuel unge a Davi e vai embora, porque todos aqueles que visitam Davi vão embora. Você vai ver os emissários de Saul indo à casa dele e indo embora. Você vai ver o visitante ou o viajante indo ao palácio e indo embora. Você vai ver Natã, o profeta, visitando e indo embora. Mas antes de irem embora, cada um deles deixa algo para Davi. E o que o primeiro deixa, Samuel, é: você vai ser grande, você vai ser o futuro monarca de Israel. Tá certo? Tá tudo tranquilo? É notório que Deus é com ele? Saul precisa de um músico para tocar em seu palácio? E provavelmente, no que diz respeito a conhecimento musical, ele teria pessoas muito mais preparadas, muito mais habilitadas. Porém, o que Deus havia dito a Samuel é: unge um menino que eu vou ser com ele. Unge um menino porque as pessoas vão olhar para ele e vão dizer: Deus é com ele. Isso é muito legal. Só que carrega um peso altíssimo e uma responsabilidade extraordinária.
Um homem olha para Saul e diz: eu conheço um garoto, filho de Jessé, o mais novo dele, Davi. Ele pastoreia as ovelhas, um rebanho pequeno, nada muito grande, pequenininho. O próprio Deus desdenhou: eu tirei você de trás das malhadas, daquele pequeno rebanho, e dei a você notoriedade. Quando aquele menino começa a vivenciar tudo isso, a vida dele toma um rumo diferente. O soldado diz a Saul: ele sabe tocar bem, tem postura para ficar no palácio, sabe se comportar, ele tem um vocabulário legal, ele fala direitinho, e ele sem Deus e não ser nem percebido. Você já deve ter visto alguém que não é famoso cantar muito mais do que quem canta um famoso. E aí você pergunta: por quê? Porque Deus falou. E por que o outro não vai? Aí, meu irmão, tem que morrer, chegar na administração e perguntar: porque eu não sei. Deus era com ele, tá certo. Se Deus é com ele, o que ele está vivendo? A glória, certo? A visibilidade, ele está lá. Só que, como eu disse, quando você cresce e você quer que Deus esteja contigo, se prepare para ter gente olhando para você e não gostando nada do que Deus está fazendo na sua vida. Onde tem isso, pastor? Em tudo quanto é lugar. Até dentro da gente, se a gente não controlar. É ou não é? O Saul olhou para o Davi. Pô, o Davi está lá tocando para ele, pensa: eram 100 ovelhas, ai 99. E Saul dormindo. Sim ou não? Mas quando Saul... é meu neto. E a neta está chegando ali no ventre. É isso aí, né? Glória a Deus. Diz que vô é um burro que o filho amansou para o neto montar. Escute só. Olhe bem. Ele agora está tranquilo. Deus é com ele. Ele toca para Saul. Saul gostou tanto dele que mandou um recado para Jessé: deixa esse menino aqui comigo, vou arrumar uma outra função. Eu gosto da presença dele. Por quê? Porque aquele que anda com Deus, onde chega, querido, o ambiente muda. É ou não é? Quando você tem Deus, você chega no lugar, as pessoas falam: vai embora não, tá cedo, fica mais, fala mais, fala mais. Nossa, depois que você chegou aqui, as coisas mudaram. Por quê? Porque Deus chegou com você. Só que o Saul não gostou, porque as mulheres também reconheceram, os soldados, porque Davi matou o gigante e virou um herói nacional. E por que ele matou o gigante? Ele mesmo falou: você vem a mim com espada, escudo, lança e outras indumentárias mais. Eu vou contra você em nome do Senhor dos... eu vou matar você, rapaz. Por quê? Porque Deus é comigo e pronto. E Deus falou: tamo junto e misturado. E pronto. Ele foi lá e matou, sim ou não? Sim, sim. Tá bonito na fotografia? Ele entra segurando a cabeça do gigante, as mulheres vão tudo para a janela. Chegou o machado. Saul matou milhares, Davi matou 10 mil milhares. Encheu a bola do Davi. O Saul falou: beleza, eu só matei 1000, ele matou 10 mil. Tá bom, vou mandar uma visita lá na casa dele. E vai o segundo visitante. O primeiro foi para lançar uma palavra profética de sucesso. Mas o segundo vai mandar uma visita para prendê-lo e matá-lo ao amanhecer. Porque você quer carregar o nome de Deus sobre você, vai ter muita gente
que vai querer literalmente matar você. Porque ver Deus agir na sua vida pode ser uma coisa extremamente desagradável para os outros. E pasme você, tudo crente. Saul crente, Davi crente, a crentaiada toda. Porque eu descobri que os maiores matadores de crente são os crentes. Você está rindo? Você já deve ter sofrido perseguição. É ou não é? Saul mesmo tentou enfiar a lança no Davi. Então no meio dos crentes você tem que ficar assim, ó. Volta e meia tem um com a lança. Aí eu sei, Pai do Senhor, querido, Deus abençoe. Ai, pai, errou. E vai embora. Deveria ser assim, mas é assim que... E nós estamos preparando soldado. Você é soldado, você veio aqui para militar na obra do Senhor. Então você tem que aprender. Você quer crescer, você quer que o nome de Deus esteja sobre você. Deus vai fazer de você grande, mas também seus inimigos irão ser grande. O primeiro era grande no tamanho, o miserável do Golias. O segundo não era grande no tamanho, mas era grande no poder, o rei. Davi foi salvo pela japonesinha Mical, mulher dele. Mas é japonês com esse nome? Mical ia ser de Fortaleza? Onde a senhora é? Da Paraíba, Mical. Pô, não vai rolar. Certo? Escute só. Tá, beleza. Tá bom. O rei quer matá-lo. Sim ou não? Sim, por quê? Porque ele é grande. Grande. Ele é respeitado. Ele tem postura. Deus é com ele. Tá tudo certinho. Não dá certo. Tanto não dá certo que Davi acaba se tornando rei após a morte de Saul. Saul morreu, Davi tomou posse, tá tudo certinho. Mas a vida dele continua. Se continua, os inimigos também vão se manifestar. Agora vem o terceiro visitante. Ele não é profeta, ele não é rei, ele é o próprio demônio. Ele é o demônio. Está narrado. 2 Samuel capítulo 12. É o demônio. Na verdade está no 11. Põe para mim, por favor. Só para eu mostrar, porque eles estranharam quando eu falei que era o demônio. 2 Samuel capítulo 11. E aconteceu que, tendo decorrido o ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercasse Rabá. Davi, porém, ficou em Jerusalém. Aconteceu que, à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito, andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Heteu? Capítulo 12. Põe o capítulo 12, por favor. E o Senhor enviou Natã a Davi, entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, do seu copo bebia e dormia em seu regaço, e a tinha como filho. E vindo um viajante ao homem rico, preste atenção, e vindo um viajante ao homem rico, esse viajante chega no capítulo 11. O texto do 11 diz que Davi está andando sozinho, quando ele vê Batseba tomando banho. O capítulo 12 diz que ele está andando ao lado de Satanás, o viajante, o visitante. Ele não vê o diabo, mas o diabo está vendo ele. Por quê? Porque há uma batalha. Saul quer matar Davi fisicamente. O diabo quer matar Davi moralmente. O diabo vale muito mais. Na Primeira Guerra Mundial, o
poder de fogo das armas eram muito maiores do que o da Segunda Guerra Mundial, com mais tecnologia e com poder de fogo muito maior. O conhecimento, como disse o Anderson aqui na palavra de oferta, a sabedoria também cresceu. E com a sabedoria, os estrategistas de guerra descobriram que melhor do que matar um soldado era feri-lo, diminuir o impacto do armamento. Iria ser muito mais vantajoso, porque um soldado morto era abandonado e um soldado vivo ou ferido, ele precisava pelo menos de 2 para que pudesse carregá-lo. Para o diabo desmoralizar você, tirar seu nome de evidência, sujar seu nome, é o mais lucrativo. Pegar sua reputação e jogar lá embaixo. Quem é Davi? Davi é o cara que foi ungido, mesmo sendo caçula. Quem é Davi? Davi é o cara que enfrentou o gigante. Quem é Davi? Davi é o camarada que conseguiu fugir da fúria do rei Saul. Quem é Davi? É alguém que se tornou rei num ambiente mais improvável. E por que é que ele conquistou tudo isso? Porque Deus é com ele. Ah, Deus é com ele? Ah, então é fácil. Se Deus é com ele, vamos desmoralizá-lo. Que aí a gente desmoraliza ele, desmoraliza o Deus dele, desmoraliza o casamento deles, desmoraliza os filhos dele, desmoraliza a igreja dele. Vamos desmoralizá-los. Vamos fazer com que eles não tenham autoridade. E é isso que acontece. É isso que acontece com Davi. O terceiro visitante, ele veio. E como Samuel, ele também foi embora. Como a milícia de Saul, ela também foi embora. E não pegou Davi, porque Mical o fez fugir pela janela. Mas esse não. Esse fez Davi se deitar com Batseba. Esse fez Davi engravidar Batseba. Esse fez Davi matar Urias. E depois ele também foi embora. Eles foram embora. E quando ele foi embora, um problema ficou. Que problema, pastor? O nome de Deus. O nome de Deus foi envergonhado. A informação vazou. Descobriram que o cara que Deus deu força para matar leão e urso, o cara que viveu a troca de tribo de Benjamim, Saul, para Judá, o cara que matou o gigante, o cara que tinha unção quando tocava, o cara que quando passava as pessoas diziam: oh, pô, aquele cara lá, ó, é Davi, cara. O cara que matou o gigante. Deus é com aquele cara. Agora, aquele é Davi, cara. O cara que fez sexo durante a guerra. E a Arca da Aliança estava no meio do arraial. E não podia fazer. Entendeu? Aquele era o cara que mandou matar um dos seus oficiais mais fiéis. Pensa. Até aí está tudo bem. O pior não é isso. O pior é que ia chegar um momento que alguém ia dizer: eu não entendo como Deus anda com um cara desse. Bom, meu irmão, quando o nome de Deus vai para o rolo, e vai, pode ter certeza que vai. Uma hora vai. Uma hora vai para o rolo quando o seu vizinho olha seu comportamento.
Uma hora vai para o rolo quando você não paga uma dívida. Quando você é envolvido numa violência doméstica, num escândalo, uma hora vai. E aí tem um problema. Porque se tem uma coisa que Deus preza, é o nome dele. O nome dele é sobre todo nome. Lembra Moisés? Eu vou falar com o faraó e ele vai me perguntar quem me enviou. Ele diz, só diga para ele que o eu sou te enviou. E deixa comigo porque eu resolvo com ele. O nome de Jesus é sobre todo nome. Se você quer botar seu nome e do lado dele cristão, é bem legal, tá até na moda. Mas eu vou falar uma coisa para você. A hora que o nome de Deus for pro rolo, por sua causa, meu irmão, dá uma lida no que aconteceu com Davi, porque o negócio vai ficar ruim para tu. Ah, nossa, eu quero um dom. Nossa, que beleza. Eu prego, eu canto, eu tenho visões, Isso é muito legal. É utilitário o que você quer. Beleza. Mas por detrás disso, eu sei. Eu entrei no contexto do evangelho. Sério que já é aquilo tudo ali, já estou acabando. Agora que eu notei, ninguém falou nada. Tá vendo? Ninguém vai falar, né? Desculpa. Já estou terminando, me dá mais 5 minutinhos. Todo mundo achava que por eu ser bem-humorado, é só uma questão de tempo. Eu ia estar num relacionamento extraconjugal. Eu ia estar num escândalo com grana. Mas uma das primeiras coisas que eu aprendi ao caminhar com Jesus é que a hora que ele colocasse o nome dele sobre o meu, o negócio ia mudar de figura. E eu entendi o peso de tudo isso. Quando o nome de Deus vai ser mal falado pelo exemplo de Davi, Deus manda a 4ª visita, o Natan. O primeiro foi para ungir. O segundo foi para matar. O terceiro foi para desmorar ali. O primeiro conseguiu ungir, sim ou não? Sim ou não? O segundo conseguiu matar. O terceiro conseguiu desmoralizar. Mas o quarto vai conseguir restaurar. Porque eu não sei o que aconteceu com você lá. Eu sei que Deus te restaura aqui. Porque hoje nesse culto, eu quero que você entenda que Deus enviou uma palavra como Natan, para levar você de volta ao caminho. Mas é importante que você saiba o peso de tudo aquilo que aconteceu com Davi. Deus disse para Davi, através de Natan, a espada nunca mais sai da sua casa. Seu filho vai se deitar com as suas esposas. Olha só, e todo mundo vai saber. O que você fez escondido, ele vai fazer às claras. E durante esse processo, Davi diz, pequei, somente pequei contra o Senhor. E o que ele está dizendo? Eu vou morrer, olho por olho, dente por dente. Eu matei Urias, eu morro. Natan disse, não, fica tranquilo, porque Deus te perdoou. Mas seu filho morre. E o texto é bem claro, porque ninguém vai falar mal de mim por sua causa. Você é crente, querido? Você é cristão? Cuidado com os seus negócios. Cuidado com suas postagens nas redes sociais. Posta pelada. Porque esse dia uma mocinha aqui da igreja postou uma foto. Não estava pelada, estava de biquíni. Assim o sol se pondo. E aí a frase dizia, olha a paisagem. Você olhava para tudo quanto é lugar, cara, menos para a paisagem. Você está rindo, mas é sério. Aí o outro vai lá e posta
Vai aí no lugar, tá fazendo nada de errado, tá fazendo nada de errado. Aí posta com a garrafa de vinho e um copo. Aí dia seguinte, sabe o que é que tá lá? Aí, ó. Membro da igreja do pastor. Servo de Deus. É porque eu não posso. A Bíblia me proíbe. Não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. A minha vontade de orar é: Senhor, não precisa livrar do mal, tira do mundo. Leva. Porque suja o nome da gente. Eu estou aqui lutando. Lutando, não sou perfeito não, mas eu estou lutando. Porque se eu fizer uma besteira, irmão, eu falo para essa mulher. Nós somos casados, eu falo para ela todo dia de manhã. Falo: ó, deixa eu falar com você. O diabo levantou hoje para envergonhar eu, você, o projeto Recomeçar, Xerém. Ó, palito no olho. Eu falo para ela. Entendeu? Por quê? Porque eu carrego o nome dele. Então, vamos levar a sério esse negócio. Ah, pastor, a carne é fraca, mas o pecado não é vitamina. Você acha que é difícil só para você? Há um complô no céu ou no inferno para desmoralizar você. Quem você acha que é na fila do pão? A chapa é quente para todo mundo. Entendeu? O diabo quer acabar com o seu casamento. Por quê? Porque isso envergonha o reino de Deus. Ele quer acabar com os seus filhos, porque isso envergonha o reino de Deus, envergonha a família. Ele quer que você não pague os outros. Ele quer que o carro da companhia entre lá e corte sua luz, porque tudo isso desmoraliza. Então, se você quer carregar o nome dele, vamos levar esse negócio a sério. Porque quando Deus falou: Davi, chega aí, mano, sai do grupo, vem pro privado. Pô, cara, não tô te entendendo, mano. Tu era um Zé Ruela atrás de umas ovelhinhas. Peguei você. Lembra quando você matou o urso? Eu tava lá, rapaz. O leão e aquele gigantão que você ia errar aquela pedrada. Fui eu que. O Saul também, rapaz. Queria te matar. Lembra? Aquela maluca pelada. Pô, cara. Tanta mulher. Talvez não fosse tão bonita quanto aquela. Um modelo tão novo. Mas você tinha. E se a sua mulher ficasse ruim, me pediu. Oh, que Deus. Se a sua mulher estava ruim, falava comigo, mano. Eu dava um modelo novo. Mas não, tu pegou a mulher do cara. A casa caiu, Davi. A casa caiu, irmão. Botaram meu nome no rolo. E tu vai se lascar. Entendeu? Vai ser chifrudo, sim. Então, o que você fez escondido, seu filho Absalão vai botar chifre em você. Se chifre do estranho já dói, imagine do de casa. Acabei com o Natal, Ano Novo, tudo. A reunião familiar, tudo. Seu filho vai estuprar a sua filha. Um filho seu vai mandar matar o outro. O outro vai te perseguir. E você vai ter que fugir e se esconder em cavernas do seu próprio filho. Sabe por quê? Davizinho. Porque botou meu nome no rolo. E se tem uma coisa que eu não gosto, é do meu nome na boca de qualquer um. Aí eu falo: Senhor, nem sei se eu estou afim de ter seu nome. É tão perigoso que é melhor ir para o céu logo. Então, gente, vamos sair daqui para ser crente. É fácil? É fácil? Não, se é para você, para mim não é não, mano. Todo dia. Às vezes eu estou lá em casa, o viajante vai para lá. Quando eu vejo, ele está lá em casa. Não sei se em mim, se nela. Acho que mais nela do que em mim. Mas ela está acostumada com as minhas doideiras. Aí veio estar lá, nós estamos conversando. Do nada da conversa sai uma briga. Brigando por quê? O viajante.
passa, mas está sempre de passagem. Mas vai. Umas 3 vezes por semana vai, não é verdade? Às vezes está nos meninos, nos vizinhos, tem uns vizinhos lá, né? Meu Jesus, uns vizinhos bons para receber o viajante, né? Não pode falar não. Você tá rindo? O bagulho é doido, mano. Mas eu gosto da visita do Natan, que o Natan vem para restaurar. Aí, Davi, tu não vai morrer. Deus vai te dar uma nova oportunidade. Aí vê se dá para meu filho também, para ele viver. Deus falou: o menino morre. Nossa, o menino morreu. Morreu para você, para Deus voltou para ele. Tem gente que fica revoltado quando alguém morre. Queria minha mãe aqui. Quando? Sempre. Você chorou porque ela morreu com 80. Se ela tivesse com 150, você chorava também, do mesmo jeito. Quem ia chorar dela viver esse tempo todo era o seu cônjuge. Certo? É assim que funciona. Deus te dá uma oportunidade de restaurar a sua vida. Agora, Deus não é brincadeira não, meu irmão. Leva o nome dele a sério. Porque é chato pra caramba quando você chega num lugar e alguém diz: fui no escritório de fulano, tinha uma Bíblia em cima da mesa e um discurso. Sem vergonha. Fulano estava pregando o evangelho e estava saindo com a irmãzinha. Fazendo isso, batendo na mulher. Fazendo isso. Estão cansados de ouvir isso, meu. Uma hora esse negócio vai dar ruim para essas pessoas. Porque Deus vela pelo seu nome. É difícil para todos nós, mas é possível. É possível viver uma vida íntegra. Não perfeita, porque ninguém aqui é perfeito. Não é isso que eu estou falando. Mas é diminuindo a margem dos nossos erros.